Olá, meus amigos, meus irmãos, sejam bem-vindos ao canal Adorando em Espírito. Gostaria muito de deixar mais uma mensagem aqui para você refletir, para você analisar. Eu gostaria de falar sobre o vinho da Babilônia. Procurarei ser bem objetivo e bem rápido para não me alongar nesta mensagem, que eu acredito que vai te ajudar a compreender algumas coisas que eu também não compreendia e quando veio o entendimento achei de grande valia. E eu acho válido também repartir esse pão com todos vocês. No livro de Hebreus, no capítulo 5, Paulo ele fala que aqueles que têm os sentidos exercitados, essas pessoas elas conseguem compreender melhor as coisas espirituais, né? Ele chama a atenção ali daquelas pessoas que já tinham um longo conhecimento, né, sobre as leis, sobre o sistema religioso da época, mas não tinham um conhecimento espiritual, porque ainda estavam bebendo leite, eles não cresciam, não deixavam, né, o pai falar com elas, ficavam presos na letra, e nós precisamos nascer do Espírito, dar vida à letra, para podermos então crescer espiritualmente e podermos assim então compreender melhor as coisas do Criador, né? Então quando eu li essa passagem, eu achei interessante que ele falou sobre ter os sentidos exercitados. E aí, meditando, eu me lembrei quando ele fala também em Efésios sobre não nos embriagarmos com o vinho, né? E o vinho, ele tem um poder de nos embriagar, né? E o que é embriagar? É fazer com que os nossos sentidos fiquem totalmente atrapalhados. Este é o grande objetivo de uma bebida alcoólica, de uma droga, né? O produto químico que tem dentro desses produtos, eles fazem com que os nossos sentidos fiquem embaralhados, eles não fiquem exercitados, como disse Paulo. E essa questão de exercitar os sentidos, ela está muito interligada com esta passagem. Por quê? Qual que é a melhor maneira de nós exercitarmos o nosso sentido? É não nos embriagando com um vinho. Mas aí muitas pessoas podem dizer assim, não, mas ali ele está falando do vinho físico, né, em Efésios. Mas aí eu acho que as pessoas precisam realmente renovar o odre muitas das vezes para compreender que Paulo, ele é apóstolo dos gentios, né? Ele foi escolhido para levar a palavra do Pai às pessoas que precisavam nascer do Espírito. Porque é a única maneira que nós nos achegamos ao Criador do Universo, é quando o buscamos espiritualmente. O que é buscar o Pai espiritualmente? Até existe uma mentira muito grande, né? Que também não deixa de ser um vinho, que colocam na cabeça das pessoas que buscar o Pai em espírito é ir para um salão chamado de templo, contrariando a palavra, porque a palavra diz que nós somos o templo, mas aí coloca-se o nome desses salões de templo também, isso norteia o entendimento das pessoas, acaba já sendo um vinho, porque esse é o objetivo do vinho, é mudar o sentido das coisas, né? Basta você olhar para um bêbado, quando ele ingere muita bebida, o que ele começa a fazer? Ele faz tudo errado. Ele vai montar na moto, ele monta virado para trás. Se ele tiver um carro de 4 portas, ele vai entrar na porta de trás. Ele vai atravessar a rua, ele atravessa a rua tudo errado, ele pode causar acidentes. Quando está dirigindo embriagado, ele começa a ver 2 coisas, 3 coisas, e isso atrapalha ele a fazer certas manobras, acaba causando acidentes. Então você perceba que na questão física se encaixa muito com o espiritual, né? Só que, infelizmente, né, é colocado na cabeça das pessoas que o vinho físico as pessoas não podem beber, porque causa contenda, né? Mas não dizem que a maior contenda quem causa é o vinho espiritual. É esse que nós temos que tomar muito cuidado. Por quê? Porque o próprio Messias ele disse que nós não devemos nos preocupar com aquilo que mata o nosso corpo, mas nós devemos nos preocupar com aquilo que mata a nossa alma, né? O vinho físico ele mata o nosso corpo, mas o vinho espiritual ele tem o poder de acabar com a nossa alma. Nós nos tornamos monstros, né, terrestres, vamos falar assim. Acabamos não sendo aquilo que deveríamos ser se não bebêssemos desse vinho, né? Muitas pessoas, por estar embriagada por esse vinho, elas são capazes de frequentar um templo religioso, acreditando que isso é buscar o Pai em espírito,
acreditando que isso é buscar a Deus em primeiro lugar, mas devem, nas lojas da cidade, tem seus nomes falados, né, entre as pessoas como sendo um mal pagador, como sendo uma pessoa ruim. Esses dias mesmo eu encontrei na fila de um banco, estava no banco, um rapaz estava atrás de mim e começou a puxar assunto comigo. Aí ele me falou assim: tá vendo aquele rapaz ali na fila? Aí eu olhei, era um senhor, estava conversando, e aí ele falou assim: ele é da mesma igreja que eu. Aí eu, né, eu sou bem neutro nessas questões, quando começam a puxar assunto de religião, eu sou bem neutro. E aí começou a falar, aí ele falou: não vou com a cara dele, não sei, tal. Começou a falar e eu por dentro pensando: meu pai, como que pode, né? Um templo falando mal do outro, né? Mas frequentam um local, um salão, dizem que ali é o templo e ali dentro tudo tá válido, né? Então assim, eu não estou generalizando, viu, gente? Não ouça essa mensagem como se eu estivesse generalizando. Pode existir algum lugar por aí que não considera aquele local como templo. Pode existir algum lugar por aí que a pessoa que está ali na frente daquele trabalho não é um pastor, não é um líder, que o culto seja totalmente, né, dividindo o pão, um conversando com o outro, não uma pessoa só norteando o entendimento de ninguém. Pode existir, não posso generalizar não. É difícil encontrar, mas pode existir. Mas vamos lá. Essa questão do vinho eu acho interessantíssimo, porque ele falou que os sentidos exercitados, ele nos faz compreender melhor as coisas do Pai. E o vinho, ele causa contenda, ou seja, o vinho ele embaralha todos os nossos sentidos, ao ponto de nós não mais compreendermos o que de fato são as coisas, né? Aí ele fala: mas renove o seu entendimento, né, com o Espírito do Pai. Beber do vinho dele, que é o Espírito dele. Né? Que é isso que às vezes eu falo para as pessoas, né? Quando eu não quero nem misturar os assuntos, mas a questão da ceia, do vinho, né? Que eles dão vinho físico para as pessoas beberem, né? Um vinho que não alimenta o espírito nenhum, no máximo alimenta o corpo, né? E nem faz cócegas, porque um copinho de vinho, o máximo que acontece é fazer bem, porque a ciência diz que um copinho de vinho tal é interessante para o nosso organismo funcionar melhor, o máximo que acontece, mas espiritualmente isso não agrega em nada. Então você vê que é uma inversão de valores que acontece, e aí as pessoas deixam de beber o vinho espiritual, né, que é o que Paulo deixa claro em Efésios 5, nós bebemos do vinho espiritual, elas deixam, né, que é a palavra direto do Pai, aí elas acabam preferindo o vinho que esses homens dão, que é uma manipulação de textos, versículos isolados, é uma compreensão das passagens assim que chega a dá arrepio de certas mensagens que a gente ouve, né, levando o povo à cegueira espiritual mesmo, a se tornar escravos mesmo deles, né? E automaticamente a gente vê que as pessoas estão aí, deixando de beber um vinho físico. Não estou aqui dizendo que tem que beber, só estou dizendo que tem que haver uma separação entre a letra e o espiritual. Porque o vinho que mata as pessoas é o vinho espiritual. É este que traz contendas. As pessoas são capazes de não se baterem uma com a outra, não são flexíveis, são pessoas amargas, muitas das vezes pessoas intolerantes, fáceis de se irar, mas quando estão dentro de um local ali chamado pelos líderes de templo, porque biblicamente não é templo, mas eles chamam de templo, as pessoas lá dentro, aí tudo se torna normal, aí não se lembram mais que lá fora são chamados de mal pagadores, não se lembram mais que lá fora estão em dívida com o próximo, não se lembram mais que tem um filho nas drogas, que tem uma filha na prostituição e que precisam plantar o amor nessas pessoas para poder colher. Não existe como você colher uma coisa que você não plantou, né? Muitos pais, quando o filho cresce, não sei o que eu fiz para o meu filho ser desse jeito. É simples, você não plantou. Ah, mas eu dei toda a educação possível. Gente, não estou aqui para julgar, eu só estou aqui para abrir o entendimento das pessoas e deixar muito claro que muitas das vezes nós estamos bebendo do vinho que contamina nossa alma, né? Achando que este não é o vinho que nos prejudica, né? E estamos deixando de beber uma bebida física, achando que isto é o que Paulo quis dizer quando ele disse: não vos embriagueis com o vinho. Vamos abrir o nosso entendimento a cada dia, deixar o Pai falar no nosso coração, sabe? Nos mostrar o que de fato nós somos,
Não vamos ficar encontrando, como aconteceu lá no Éden, ficar encontrando culpados para os nossos erros, ou até uma válvula de escape, né, para pôr a culpa em alguém. Como aconteceu esses dias atrás, uma moça me ligou perguntando sobre... A gente grava essas mensagens e algumas pessoas vêm tirar dúvida com a gente. Eu, particularmente, não gosto de ficar tirando dúvida de ninguém, porque eu acho que ela tem que tirar dúvida com o Pai. É dentro dela. Paulo disse lá em Hebreus 8, todos nós sabemos o que é certo e o que é errado. Todos nós sabemos. Não tem esse negócio de ficar... eu não sei, eu estou devendo para fulano, mas eu não sei se eu pago ele ou se eu troco de carro. Sabe, algumas coisas assim, que isso eu estou levando ao extremo, mas são algumas coisas, como por exemplo, essa moça que me ligou, ela estava com dúvidas sobre a questão de um relacionamento que ela queria iniciar com um rapaz, parece, e ela ligou para mim perguntando se é certo namorar com alguém de fora da igreja, ou seja, uma coisa que não tem lógica, sabe, assim. Aí eu falei o meu parecer, falei, olha, na minha opinião, o que nós temos que levar em conta sempre é o amor. Não tem essa de falar, não é da minha religião. Você vê como que a religião mantém o povo, né, preso. Tem que ser alguém de dentro ali daquele grupo de pessoas. Por quê? Porque aí mantém todo mundo ali. Se você procurar alguém de fora, automaticamente você pode sair dali. Isso não dá mais lucro para o sistema. Ou seja, a preocupação não é as pessoas serem felizes. A preocupação é as pessoas continuarem dando lucro para eles. Então não pode sair para procurar alguém lá fora. Se procurar, você pode acabar saindo da igreja. Mas, gente, se a pessoa estiver feliz, tiver encontrado a pessoa certa, qual o problema? Só que infelizmente mantém, né, um cabresto assim nas pessoas e elas não conseguem enxergar essa dominação. Mas aí, quando eu percebi no decorrer da conversa, eu percebi que a pessoa ela estava procurando alguém que falasse para ela assim, pode, para que ela então fizesse e automaticamente depois, sei lá, perante o pai falasse, olha, mas tal fulano falou para mim que podia, né? Porque eu percebo, parece que ela estava querendo se envolver com um parente, alguma coisa assim. E eu não quero nem entrar nessa questão. Só estou tentando dizer que muitas das vezes a gente fica procurando alguém que deu aval pra gente. Você pode fazer. E automaticamente a pessoa vai lá e faz. Nós não precisamos disso. Todos nós sabemos o que é certo e o que é errado. A não ser que estamos embriagados com o vinho da Babilônia, vinho que confunde os nossos sentidos. E para concluir, eu queria dizer que os nossos 5 sentidos, né, que é o paladar, o olfato, todos os nossos sentidos, eles são uma porta de entrada para o nosso cérebro. O nosso cérebro é ele que comanda todo o nosso corpo, mas ele precisa do que os nossos sentidos, né, absorvem aqui fora, passam para o nosso cérebro, isso transforma em informação. Não sei como que é o sistema que o Pai criou, mas eu acho lindo tudo isso. É o que nós ouvimos, é o que nós falamos, é o que nós vemos, que entra no nosso cérebro, vira informação e isso é gerado no nosso corpo, todas as informações necessárias, né? Por isso que tem o fruto da carne, o fruto do espírito, né? Não é o que nós comemos que nos mata, é o que sai de nós, não é o que entra, mas é o que sai que nos mata. E por quê? Porque tudo depende de como está o nosso filtro interno. O nosso filtro interno é como um carro. Quando o filtro de combustível ele está muito sujo, o seu carro já não rende mais, ele já não tem a mesma produtividade. É necessário trocar esse filtro, ver como está o filtro, para você poder utilizar o seu carro com tudo que ele pode te oferecer. E nós temos um filtro dentro de nós. Por isso que o Pai falou, analisai tudo e retende o que é bom. Como é que nós vamos reter o que é bom? Através do filtro. Só que esse filtro ele tem que ser verificado sempre, porque muitas das vezes ele pode estar sujo, ele pode já estar tão bêbado com o vinho da Babilônia que nós já não conseguimos saber o que é certo mais, nem o que é errado. Já estamos totalmente embriagados, assim como acontece com uma pessoa que cai de bêbada na porta de um bar. Existem muitas pessoas aí que, teoricamente, você olhando para elas, elas estão bem, mas o espírito dela já está embebedado, já está caindo de bêbado. Ela já está cega ao ponto de não compreender mais as maldades que faz. E nós precisamos sempre analisar, limparmos o nosso filtro para podermos então ter um parâmetro do que é certo e do que é errado, sempre com os sentidos exercitados.
E como eu disse, o olhar, o ouvido, tudo o que nós temos, né, que são os sentidos, eles passam para o nosso cérebro a informação daquilo que nós estamos vivenciando. Então, se você vive num local onde tem muita inveja, os seus sentidos, eles captarão isso, se alimentarão disso e automaticamente vai mandar para o seu cérebro. E quando menos esperar, você estará com esses sentimentos. Você estará exteriorizando também a inveja. E é isto que a mídia faz, né? Colocando novelas, colocando filmes com todos os tipos de sentimentos, né? Carnais, né? Os frutos da carne. Você vê nitidamente nas novelas a inveja, a ira, o ódio, a ambição. Você vê por quê? Porque isso é um alimento. E o nosso cérebro, se nós ficarmos nos alimentando disso, quando menos esperarmos, estaremos também dando esses frutos. É por isso que não é o que nós comemos. Muitas das vezes a gente está num ambiente assim, mas o principal é o seguinte, é você ter um filtro para poder então sair daquele ambiente e quando surgir uma oportunidade de praticar igual, você praticar diferente, porque o seu filtro separou que aquilo não presta. Mas se você estiver embriagado com o vinho da Babilônia, infelizmente o seu filtro estará sujo e você poderá dar frutos na carne ao invés de frutos espirituais. Temos que separar isso, temos que separar. Agora, existem muitas pessoas que, por não terem esse filtro funcionando corretamente, né, automaticamente ela acaba analisando as coisas e retendo muita coisa ruim como sendo boa, porque o seu filtro já não filtra direito. Então precisamos colocar diante do Pai a nossa vida, pararmos de ouvir palavras fermentadas, sabe? Temos que pedir discernimento para o Pai, para sabermos reconhecer um veneno de uma serpente, né? Precisamos ter esse discernimento. E quando conseguimos ter os nossos sentidos exercitados, compreendemos melhor a vida e também compreenderemos melhor como agir no nosso dia a dia, né, e tudo mais. Dentro de nós temos uma glândula chamada timo, você pode procurar ela na internet aí, que tem muitas matérias sobre ela. E essa glândula ela é responsável por mandar para os nossos sentimentos, né, a informação que precisa. Então os nossos sentidos eles captam as informações fora de nós, manda para o cérebro e o cérebro ele separa, né, o que precisa ser feito e ele envia para essa timo. E a timo automaticamente, pelo que eu já li, ela funciona tipo uma central telefônica. Ela vai entrar em contato. Por exemplo, você vai num show de humor. Chega lá, o rapaz conta uma piada engraçada, né? Os seus ouvidos ouviram, os seus olhos viram. Tudo colaborou para que você risse, né? Mas é um processo tão rápido que nós não percebemos. O nosso cérebro ele manda informação para as emoções e ali você vai rir daquela piada porque o cérebro entendeu. Tanto é que tem muitas pessoas quando ouvem uma piada, elas não entendem, elas não riem. Elas não riem por quê? Porque depende do cérebro entender a piada para poder rir. Se a pessoa não entender, ela não ri. Então você percebe que é um mecanismo maravilhoso, perfeito e que existe uma lógica no seu funcionamento. Mas o que nós estamos encontrando hoje muitas das vezes é que as pessoas elas compreenderam essa lógica e elas conseguem manipular a forma como o nosso cérebro trabalha. E é por isso que estamos tendo tantas doenças, tantas brigas, tantas separações. Tudo isso que está acontecendo são frutos do quê? Frutos na carne, porque infelizmente as pessoas estão embriagadas. Todo mundo em sã consciência não fariam algumas coisas que fazem por estar embriagados. Tem muitas pessoas que separam, né, alguns casais, e depois a pessoa se arrepende. Ela percebe o quanto que a outra era importante para ela. Aí ela tenta voltar, já não consegue mais. Por quê? Porque infelizmente ela agiu enquanto estava embriagada. Porque a pessoa quando ela está sóbria, ela sabe o que é bom para ela e ela sabe o que não é bom. Ela não é capaz de desvalorizar uma coisa boa sabendo que aquilo tem muito valor. Agora, quando ela está embriagada, ela é capaz sim. Tanto é que uma pessoa, quando ela está embriagada, ela rasga dinheiro. Se duvidar, ela rasga. Se ela estiver muito embriagada mesmo, ela rasga. Ela faz negócios, né, que não faria se tivesse sóbria. Existem muitos casos que até já ouvi em músicas que os caras falam assim, dá bebida para a mulher que ela libera. Tipo assim, sabe por que existe tudo isso? Porque a bebida, ela prejudica esse filtro,
sabe? E aí a mulher que enquanto está sóbria não sairia com fulano de tal, nem sequer olharia para ele, quando bêbada, automaticamente o seu filtro está abalado e ela então faria aquilo, faz, né, aquilo que ela não faria antes. Ou até, como eu já ouvi alguns rapazes que dizem, o que eu acho de extrema impetulância falar um negócio disso, mas o rapaz fala assim que depois da 10ª cerveja, toda mulher fica bonita. E tudo isso é por quê? Porque a bebida tem o poder de nos afetar os sentidos. Aí o seu olho já não consegue separar o que é bonito e o que é feio. O seu ouvido já não consegue mais separar o que é certo e o que é errado. Por isso, como você sempre falava, quem tem ouvidos, ouça. Porque a pessoa que tem o ouvido espiritual, ou seja, o ouvido está aguçado, o seu sentido não está embaralhado pelo vinho da Babilônia. Ela consegue ouvir o que é a voz do Pai. Ela consegue discernir o que é certo e o que é errado. Agora, por que ele falava? Todo mundo não tinha ouvido? Claro que tinha, mas ele estava falando do sentido ouvido. Do poder que o Pai deu do nosso ouvido ouvir o que é certo e o que é errado, saber fazer a separação. Quando as pessoas estão embriagadas, infelizmente, o ouvido já não funciona bem, a audição ela é prejudicada, a visão não funciona bem. Tudo isso que é a porta de entrada do nosso templo está atrapalhado, está como se fosse com um vírus e automaticamente tudo que você ouvir pode matar você. E você, de repente, é um vivo na carne, mas espiritualmente já está morto. Porque, infelizmente, os seus sentidos não estão exercitados. É importante você exercitar os seus sentidos. E, para isso, você precisa abandonar o vinho da Babilônia, que traz contendas, que traz muitas contendas. As pessoas são capazes de matar umas às outras. E quando eu digo matar, não é só pegar um revólver, dar um tiro na cabeça, não. Nem esfaquear. São capazes de falar mal uns dos outros. O próprio Messias falou que se nós falarmos mal uns dos outros, já matamos a pessoa. Se tivermos ódio no nosso coração. Para o Pai não precisa ter uma faca, uma arma para matar ninguém. Basta pronunciarmos uma palavra contra aquela pessoa, ou dentro de nós já sentirmos um certo ódio sobre aquela pessoa. Tudo isso já está nos matando, mas nós achamos que não, né? Porque infelizmente no corpo às vezes não sentimos as consequências, embora muitos acabam pagando. Muitos vai até o extremo final de serem presos, de praticar o ato em si e ser preso. Mas existe muito mais pessoas que matam umas às outras no mundo espiritual do que no mundo físico. O mundo físico ele é uma consequência final, sabe, de tudo. Mas para isso você precisa abandonar o vinho da Babilônia, estar lúcido para conseguir ouvir a voz do Pai. Só ouve a sua voz quem está sóbrio, quem tem os seus sentidos exercitados, porque aí tudo que você ouve entra dentro do seu entendimento, ali você compreende da forma correta, ele vai mandar a energia certa para a emoção certa, e as nossas emoções são elas que fazem com que a gente tenha uma vida melhor aqui fora ou pior. Se você for uma pessoa que tiver a ira dentro do seu entendimento, se você mandar esse sentimento, essa energia para a glândula que vai mandar a energia correta para a ira, com certeza você está arriscado num acidente de carro, por exemplo, você está arriscado a se exaltar, levar uma paulada na cabeça, você está arriscado a bater na sua esposa, no seu filho no momento de ira, e tudo isso depois pode trazer consequências seríssimas para você. Mas tudo começou no mundo espiritual. Você perceba que existe essa separação lógica para a pessoa que está neutra, para a pessoa que está sóbria, mas para quem está embriagado, ela não consegue compreender essas questões, e aí ela vai para frente, vai para frente, vai para frente, cada vez um abismo chamando o outro. Quando vê, já está numa situação horrível. Muitos até não percebem, porque através dessa bebida ela conseguiu muitas riquezas, né? A pessoa tem carro, tem casas, tem grandes empresas, então na cabeça dela, ela está bem com Deus, porque ela conquistou todas essas coisas. E na verdade ela não tem noção do quanto ela está embriagada. Porque para conseguir todas essas coisas, ela precisou utilizar quem para dar tudo isso para ela? Ela precisou utilizar o próximo. E quando você utiliza o próximo para conquistar riquezas, infelizmente pagará caro diante do Pai. Porque ninguém pode utilizar ninguém para se enriquecer. Isso é aceitar a riqueza que traz condenação, que traz prejuízos, né, para a humanidade toda. E vemos hoje um mundo totalmente escravo, pessoas escravas umas das outras. E quando chega no final de semana, muitas dessas pessoas vão para esses lugares
que os líderes chamam de templo. Aí lá dentro cantam, louvam, acham que isso é buscar o Pai espiritualmente, quando na verdade espiritualmente já estão mortos há muito tempo, estão buscando carnalmente, praticando obras físicas para tentar buscar o Pai que é Espírito, mas nunca se chegarão ao Pai, porque o Pai não se busca desse jeito. Ali ela está apenas embriagada com o vinho da Babilônia. O que precisa é no seu dia a dia, nas suas atitudes, ela obedecer à voz do bom pastor. É aquela voz que mostra para ela o que é certo, o que é errado, mas ela só reconhece quando ela está sóbria, quando ela não está embriagada pelo vinho da Babilônia. Vou finalizar aqui para não ficar muito longa essa mensagem, mas eu gostaria que você parasse para analisar. Você está bebendo do vinho que não traz contenda, que é a palavra do Pai, que é o conhecimento espiritual? Você está procurando entender melhor como funciona o mundo espiritual? Ou você está se embriagando do vinho que traz contendas? Por mais que você pense que não, porque você vai se reunir num local, todo mundo ali pensa igual a você, então ninguém vai contrariar você. Mas muitas das vezes você não sabe, mas no seu serviço as pessoas não gostam de você, né? Na sua família as pessoas às vezes não gostam de você. E eu vou te falar, se as pessoas não gostam de você, pode ter certeza que é porque é isso que você está emanando, é isso que está saindo de você. E você precisa emanar amor, bondade, longanimidade, porque quando você emana esses frutos, você tem amigos, você tem pessoas do seu lado, você é uma pessoa muito requisitada por todos, como sendo uma pessoa que tem uma palavra boa, que tem um carinho especial, sabe? É necessário plantar para colher. Muitos estão plantando em terra seca, estão plantando em sistema religioso que está cada vez mais rico, né? E quando fica doente em casa, não tem ninguém para socorrê-la, porque infelizmente plantou no terreno errado. Plante no terreno do amor, do carinho, da bondade. Seja bom para com as pessoas, ajude, seja solidário, sabe, com os seus familiares, com as pessoas que você encontra pela rua. E você pode ter certeza que na hora da dificuldade você encontrará muitos beijos, muitos abraços, muitas pessoas para te ajudar, porque você plantou, né? E você então acabará colhendo, tá bom? Fique com o eterno Criador e abandone o vinho da Babilônia. Exercite os seus sentidos para que você possa compreender melhor as coisas do Pai. E se fizer isso, com certeza terá muitos frutos maravilhosos para colher. Frutos do amor, da bondade, da longanimidade. E serás bem-aventurado por onde fores. Escolha o caminho da bênção. Abandone a lavagem. Abandone o vinho. Porque você fazendo isso, você terá o seu cantinho, você terá o seu aconchego nos braços do eterno Criador. Fiquem todos com o eterno e até a próxima.